Reprodução. Diante de toda a perplexidade envolvida no fato de existirmos sem razão no mundo desgraçado e de que isso, em regra, significa ser infeliz e sofrer gratuitamente, os que fogem dessa questão como covardes dizem corajosamente aos que dela se ocupam: por que você não se mata? A pergunta, naturalmente, tem sua razão de ser. Todavia, façamos outra pergunta um pouco mais interessante: por que você se reproduz? Primeiramente, vejamos a questão do seguinte modo: aquilo que, no presente, constitui nossos corpos, já esteve zanzando pelo universo há pelo menos 13 bilhões de anos, e dificilmente encontraríamos alguém levantando queixas a esse período de inexistência. Por outro lado, essa mesma matéria, depois de se transformar em um homem, em poucas décadas, acumula dores suficientes para encher todos os hospitais e clínicas psiquiátricas do mundo. Se o universo fosse autoconsciente, a única conclusão possível seria de que ele se detesta, pois decidiu transformar-se numa legião de máquinas de sobrevivência que se despedaçam umas às outras como ganha-pão. Mas as únicas coisas conscientes, até onde se sabe, e até certo ponto, somos nós, que acreditamos, por uma espécie de tradição demente, que deve haver uma gloriosa próxima geração, a qual será a feliz herdeira de nossas conquistas. As razões para esse esquema de mau gosto se instalar com tamanha naturalidade são óbvias e estão explicadas em qualquer livro de biologia básica. Ou seja, como toda espécie, ou quase todas, somos programados para nos reproduzir, cuidar de nossa prole e depois voltar ao pó com uma sensação impalpável, quase convencional de dever cumprido. Pois é claro que, se dependêssemos apenas de deliberações racionais para garantir nossa perpetuação, poderíamos nutrir a benigna esperança de ver a vida caminhar à extinção com um sorriso sereno e confiante. Todavia, a questão encontra-se vinculada não à racionalidade, mas ao nosso maior referencial de prazer: sexo. Um engodo criado pela natureza com tamanha perfídia que deixaria o próprio diabo parecendo um amador quando o assunto é levar indivíduos a fazer mau negócio. Essa isca por si só é tão eficiente que não precisa de qualquer incentivo, de qualquer justificação, pois apela ao que há de mais básico e enérgico em nossa natureza. A animalidade humana, portanto, é o que responde por quase todos os motivos tortuosos da procriação, e isso sem qualquer intermédio da razão, já que seu poder de persuasão ou dissuasão sobre um macaco excitado é mais nulo que o horário político, quando, por uma sensatez milagrosa, a razão tem a oportunidade de proferir algumas palavras prudentes nesse particular, quase nunca são em favor, mas explicitamente contra, sugerindo métodos contraceptivos e narrando histórias horripilantes sobre noites insones regadas a berros e excrementos, cujos protagonistas posteriormente evoluem ao estágio de parasitismo e aí ficam até que o cordão monetário seja cortado. É compreensível que a maioria dos indivíduos deixe-se guiar pelos seus instintos básicos. Sexo é bom, nos dá um prazer gratuito, sem consequências negativas, desde que tomemos precauções básicas. Muitos se tornam pais acidentalmente, seja por inconsequência ou por falha dos métodos contraceptivos. Acontece, sabemos dos riscos. Lamentavelmente, a moral da maioria das sociedades impede que possamos escolher ou não levar adiante uma gravidez indesejada sem que isso nos torne criminosos. Claro que, do ponto de vista racional, é estranho que sintamos tamanha fixação pela cópula, que basicamente consiste em penetrar repetidamente um orifício de carne autolubrificante com um tubo que arremessa líquidos cheios de células natatórias. Entretanto, se quisermos prazer gratuito, é assim que o encontramos na natureza. Somos programados para achar corpos saudáveis e excitantes, e isso nos faz querer copular. Não conseguimos evitar. Muito fácil compreender por que tal sistema funciona na natureza e que filhos nasçam por tal motivo. Por outro lado, caso não houvesse prazer na cópula, o futuro de nossa espécie seria algo duvidoso, visto que não parece haver motivos racionais para justificar a propagação da vida, mas apenas instintos programados geneticamente. Caso duvidemos disso, perguntemos a uma cadeira que vantagem encontra na perpetuação humana. Porém, contrariando tudo o que toca ao bom senso, vejamos os motivos que normalmente se apresentam em favor da procriação intencional. Certo indivíduo, depois de ter sido amaldiçoado pela geração anterior com a condição de ser vivo, começa a sentir certo vazio em sua existência. Supondo as circunstâncias mais favoráveis, nasceu em uma boa família, teve educação, formou-se na área de conhecimento de que mais gosta, conquistou respeito profissional e independência financeira, casou-se com sua amada, comprou a maioria das coisas que desejou, visitou os lugares mais curiosos da Terra, em suma, já buscou no mundo toda espécie de realização. Não obstante,
continua insatisfeito com sua condição, sente-se um desgraçado. Começa a desconfiar que a marcha do mundo é uma piada de mau gosto, mas nega-se a confessá-lo para si mesmo. Continua a buscar alguma solução exterior para sua infelicidade. Procura alívio em amizades, jogos, esportes, apostas, extravagância, festa, sexo, drogas. Porém, na manhã seguinte, a realidade sussurra-lhe ao ouvido seu fracasso. Continua apertando seu peito a sensação de que falta algo e, depois de muito pouco pensar, lembra-se do dito escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Como os dois primeiros são feitos de mentiras palpáveis, ignora-os com a mesma lógica que deveria fazê-lo rir ainda mais do último, mas, por meio de algum raciocínio coxo, como por exemplo, se não for isso, o que será? Convence-se rapidamente de que a solução para suas misérias está na procriação. Daí em diante, limita-se a devanear sobre quantos deleites resultarão da fórmula ejaculação mais 9 meses igual a felicidade. Pois bem, tem um filho e inocentemente lança suas pragas sobre o pobre diabo. Obviamente o faz com a melhor intenção, sonhando com um futuro brilhante e cheio de alegria para sua prole. Não imagina que o mesmo impulso cego que o levou a lutar pela conquista de uma vida, que mesmo estável continua insípida, agora o leva, como o desfecho de sua comédia, a perpetuá-la simplesmente porque não consegue suportar a frustração de tudo isso que conquistou na vida não haver servido para absolutamente nada. Desde sempre, o tempo todo, seu desejo foi apenas fugir de si mesmo. Porém, agora o faz projetando no horizonte da geração seguinte o cumprimento de seu projeto de vida. Com isso, se resigna de sua tão sonhada, profunda e estupenda felicidade pessoal, que, claro, haveria de vir, e passa o bastão adiante, pensando que com isso está fazendo o que há de mais nobre sobre a terra. Diante de um raciocínio tão lamentável, é justo que a natureza tenha colocado o amor paterno como uma espécie de indenização para com o inocente, que acaba de surgir no mundo sem ter feito nada para merecê-lo. Se pudermos descrever a existência humana pela máxima, a vida é um tédio e então você morre, reproduzir-se significa a vida é um tédio. Você tem filhos para esquecer-se disso e depois morre. Alguém consegue enxergar qualquer traço de bondade nisso? Quando solucionamos problemas pessoais através de um filho, esquecemos-nos de que este, quando chegar à mesma situação de seus pais, se verá diante dos mesmos problemas para os quais ele foi uma solução que, entretanto, não funciona. Como herdará a mesma inteligência destes, o ciclo se fechará numa demência galopante. Vejamos a questão na perspectiva da matéria inanimada, que está prestes a converter-se numa máquina humana movida a moléstias e carências. O que um punhado de átomos tem a ganhar ao se tornar um ser vivo? O mesmo que levou os vivos a fugir de si mesmo. Ou seja, angústia, tédio e dor, todos mascarados por detrás de sonhos magníficos que, inevitavelmente, culminam em desilusões. O trabalho de buscar uma felicidade irrealizável, pelo custo de 1000 penas e 1000 perigos, para no fim nada. Considerando que o centro do universo é o umbigo de cada qual, abdicar da própria vida para criar outro equivale à admissão da própria incompletude do viver, da impossibilidade de realizar-se plenamente por si só, de que mais valeria nunca ter existido. Mas esse doloroso silêncio que ruma à extinção é algo que o orgulhoso progenitor não pode admitir. O indivíduo sente-se consciente de seu elevadíssimo valor, embora seja o único que acredita nisso. Sente que não pode privar o mundo de seu legado, de alguém que continue em seu empreendimento tão decadente, tão falido, exigindo a manutenção de sua condição insustentável. Lança assim no porvir uma esperança tão capenga e vesga que mais parece uma vingança, mas isso é algo que há de ecoar por toda a eternidade como testemunho de sua imbecilidade. Cada broto que surge na árvore genealógica da espécie humana atesta que nossa inteligência não nos tornou menos irracionais que qualquer outro animal. Como se pode verificar cotidianamente, a maioria dos indivíduos é dotado de uma visão tão curta e de um egoísmo tão irrefreável que sequer pensa na possibilidade que o outro indivíduo, criado a partir do nada, a despeito das melhores intenções, será tão desgraçado quanto ele próprio. Assim, ignorando tudo o que aprendeu com a própria vida e com todas as gerações passadas, aposta que, no seu caso, pela primeira vez na história da humanidade, o amor fará com que as coisas sejam diferentes. Seu filho já nasce amaldiçoado pelo fardo de realizar uma felicidade que se mostrou impossível a todos os que existiram antes dele. O orgulhoso progenitor não enxerga, sequer desconfia que grau de crueldade esteja envolvido no ato de transformar uma poeira que esteve morta por bilhões de anos em um ser vivo, simplesmente porque se encontra insatisfeito com a sua própria vida. Portanto, em vez de sentir orgulho, com justiça,
deveria ser acometido de um profundo e pungente remorso pela perversidade, pela covardia que acabou de cometer contra aquilo que, no fundo, ele próprio gostaria de ser: nada. Talvez depois de algum tempo, quando seus filhos deixarem de ser apêndices dele próprio, chegue a compreender que não fez senão multiplicar a dor que há sobre a terra. É verdade que, por vezes, se amargura sinceramente quando vê sua prole sofrendo no turbilhão do mundo, mas esconde no fundo do seu coração a culpa, a consciência de ser ele o único responsável por isso. Culpa o mundo, inventa mil explicações sobre a necessidade de aprender com os próprios erros para se tornar um homem feito, mas nunca se põe honestamente a questão de que o verdadeiro erro foi a multiplicação da dor que causou. Compreender que ninguém merece a punição de nascer nesse mundo miserável constitui a verdadeira lição a ser aprendida com uma vivência miserável. Assim, sua própria experiência de vida, da qual paradoxalmente se orgulha tanto, deveria tê-lo levado a concluir que ele próprio não é mais que outro erro causado pela incompreensão da patética condição humana, um erro que, ao menos por uma mínima compaixão, deveria ter feito com que parasse nele. Contudo, esse tipo de consideração jamais passa pela cabeça desses reprodutores bem-sucedidos, nem mesmo quando recebem à cara um indefensável não pedir para nascer, algo que deveria fazer com que se cobrissem de vergonha por um ato tão mesquinho, tão ridículo quanto tirar da matéria inanimada a paz que eles próprios almejavam ao cultivar o sonho de ter um filho, ignorando que isso só pode ser alcançado com a morte, com o fim dessa lamentável sucessão de eventos tragicômicos. Mesmo diante de fatos tão evidentes, costumamos apenas encolher os ombros, dando a entender que se trata de uma escolha puramente pessoal, que devemos entender ambas as posturas como aceitáveis e justificadas, pois uma tem sólida fundamentação biológica e a outra intelectual. Isso, entretanto, é um equívoco. Um mero apelo à natureza não subtrai da reprodução seu caráter funesto e moral. Enquanto indivíduos racionais e lúcidos, não podemos deixar de simpatizar com o bom gosto daquele que faz questão de ser o último capítulo, o ponto final desta patetice. Enquanto seres humanos minimamente decentes, não conseguimos esconder nossa repulsa pela crueldade dos que optam pela reprodução, como que enxergando nisso um direito indiscutível, independentemente de quanta dor esteja envolvida. Assim, para que não reste qualquer sombra de dúvida justificável sobre a perspectiva que apresentamos até aqui em defesa da extinção voluntária como a única postura sensata e moral frente à vida, deixemos de lado o tom subjetivo da discussão e vejamos sua face puramente concreta. Partamos do pressuposto de que viver é sofrer. Aquilo que denominamos felicidade, na verdade, é a suspensão temporária da dor. Satisfeitos por muito tempo, voltamos a sofrer. Dessa vez com o tédio, trata-se de uma constatação objetiva a respeito da natureza de nossa subjetividade. Ninguém escapa disso. O fato de que tal indivíduo sofrerá é algo tão verdadeiro quanto que terá 2 olhos e uma boca. Falamos de algo que é uma realidade física incontornável. A única escolha pessoal envolvida, no caso, é ter ou não filhos. Não temos opção quanto às realidades envolvidas nisso. As implicações seguem-se inexoravelmente, gostemos ou não. Portanto, independentemente da opinião que tivermos nesse respeito, elas não farão diferença alguma quanto àquilo que, de fato, ocorre quando surge uma nova consciência a caminhar sobre este mundo. Quando é entendido num contexto que leve em consideração a lógica da vida, o sofrimento não é necessariamente indesejável. Ele existe porque cumpre uma função biológica, assim como o prazer. Apesar de ser um componente de natureza subjetiva, está determinado em função de uma tarefa objetiva, ou seja, a manutenção dos organismos. A dor, assim como o prazer, não existe por si mesma, mas apenas subjetivamente, do ponto de vista objetivo. O sofrimento é um fenômeno como qualquer outro, assim como o prazer. A matéria não viva, sendo puramente objetiva, encontra-se alheia aos fenômenos subjetivos que atormentam as criaturas viventes, ou seja, livre de todo e qualquer sofrimento, num estado de serenidade perfeita. Não faz sentido tentar ser maldoso com a matéria inanimada. Não há como torturar pedras jogando-as de penhasco, martelando-as, etc. Há apenas um modo de fazer com que a matéria passe a sofrer, transformá-la num ser vivo. Segue-se que, mesmo do ponto de vista objetivo, podemos encontrar implicações morais na reprodução, pois condena a matéria a sofrer inutilmente na forma de um ser vivo movido por moléstias e carências, somente para depois retornar à mesma situação em que se encontrava, sem que haja nisso qualquer sentido ou proveito. Nessa ótica, não afirmamos que a reprodução é errada, apenas que é cruel. Afirmamos que, objetivamente, viver é uma pena. Contudo, não tiramos conclusões subjetivas a partir disso. Se viver vale ou não essa pena,
Trata-se de uma questão distinta e, esta sim, subjetiva, que se refere ao valor que atribuímos à vida. A imoralidade está no fato de que o valor da vida é uma questão que só pode ser considerada por aqueles que já estão vivos. Quando nos reproduzimos, impomos nossas conclusões pessoais a alguém que não pode sequer defender-se. Naturalmente, não se trata de uma moral transcendental e absoluta, mas relativa à vida. Pode ser entendida como objetiva no sentido de referir-se a algo que ocorre necessariamente pela própria natureza da vida, pelas condições impostas à existência subjetiva quando inseridas nas determinações do mundo objetivo. Portanto, não confundamos tal observação com pregações morais sobre certo e errado, direito e dever, etc. Estamos nos ocupando apenas em descrever, objetivamente, as consequências físicas do fenômeno igualmente físico de trazer à existência uma nova consciência a ser assombrada pelo desassossego que move a vida. Nessa perspectiva, a reprodução nos torna os únicos responsáveis pela criação do sofrimento no mundo. Sem nós, não haveria dor. Mas e a culpa é nossa. Objetivamente, a dor não é algo mau, porém o é subjetivamente. Nós, enquanto seres vivos, temos a dor como o referencial supremo de tudo que é indesejável. Nossa natureza objetiva, biológica, nos impõe essa condição, assim como o prazer é bom, a dor é ruim, seja física, afetiva ou psicológica. Que se levantem, pois não, os relativistas, com suas teorias malucas sobre a arbitrariedade da questão. Gostaríamos de vê-los acreditar nisso enquanto inserimos pregos sob suas unhas. A presença da dor como algo positivamente indesejável é uma exigência imprescindível para que a vida seja sustentável. É uma questão imposta objetivamente às máquinas de sobrevivência que somos. A dor nos torna organismos eficientes, e sem ela não funcionaríamos adequadamente, apenas morreríamos de forma indolor por ignorar os perigos que nos rodeiam. Isso significa que, quando fazemos surgir do nada toda a dor que existe sobre a Terra, quando colocamos a matéria na única condição em que poderá sofrer, ou seja, quando a transformamos num ser vivo, tornamo-nos positivamente maus, responsáveis pela disseminação do sofrimento. Assim, a reprodução intencional nos torna seres perversos e imorais, e isso num sentido puramente objetivo, pois se trata de um juízo válido universalmente, sejam quais forem as circunstâncias em que nos encontremos. Enquanto houver dor na existência, enquanto a vida envolver sofrimento, o ato de reproduzir-se significa colaborar com seu crescimento, perpetuar essa desgraça, empenhar-se ativamente em tornar o mundo um lugar mais penoso e lastimável. Obviamente, temos a liberdade de ser tão maus, egoístas quanto quisermos, mas não podemos negar que sejamos culpados disso. Não há como nos inocentarmos dessa acusação. Originalmente, aquela vida não existia, nunca existiu, e assim teria sido, senão porque tivemos a admirável ideia de ejacular no útero e fazê-lo surgir do nada, para depois afirmar que seu sofrimento não é problema nosso, que não somos responsáveis porque se trata de algo natural. Ora, nenhum teólogo conseguiria levar a sério uma desculpa tão esfarrapada. A objeção de que isso não nos torna necessariamente maus, porque o sofrimento ocorre na vida de forma natural e inevitável, não se justifica, porque, apesar de não podermos alterar a sua constituição íntima, temos a escolha de nos reproduzirmos ou não. Aquele que nasce, pelo contrário, não tem escolha alguma, assim como nós não tivemos. Podemos ou não ter filhos, porém, quando decidimos tê-lo, a escolha nos torna positivamente maus, gratuitamente cruéis. Nós, como uma insônia da matéria, agredimos aquilo que dorme profundamente apenas para compartilhar nossa falta de sono, para nos sentirmos menos entediados com nossas existências embaraçosamente fúteis. Sem dúvida, o impulso reprodutivo possui profundas raízes biológicas, mas isso tampouco nos livra da culpa. Claro, não fomos nós que inventamos a vida e suas regras, mas fomos nós que a propagamos. Criamos uma vida intencionalmente, em circunstâncias nas quais sabíamos que o sofrimento seria inevitável. Muitas vezes o impulso de agressividade nos leva a cometer crimes, mas nem por isso deixamos de considerá-los condenável. Trata-se de algo igualmente instintivo e natural, arraigado em nós de modo tão profundo quanto o impulso sexual. A diferença é que nossa agressão se concretizará 9 meses depois, como quem planta uma bomba relógio no coração do nada. A situação que temos é basicamente a seguinte: um indivíduo, de modo deliberado, inflige grande sofrimento físico, emocional e psicológico a outrem na esperança de diminuir o seu próprio, sendo que a vítima não poderá jamais defender-se de tal agressão, senão através do suicídio. Logicamente, a dor não será causada diretamente por nós, mas pelas circunstâncias em que colocamos o indivíduo.
Todavia, isso poderia ter sido evitado com qualquer preservativo barato. Causar grandes dores a uma pessoa inocente apenas para alcançarmos uma pequena redução da nossa própria é uma atitude vil e revoltante. Poderíamos, sem dúvida, nos sentir no direito de exigir ressarcimentos por tal injustiça, por termos sido colocados nessa situação indigna e degradante. Faria sentido receber compensações pelo transtorno de termos nascido, mas isso é algo que, como dito, a natureza sabiamente já providenciou na forma de um instinto de proteção da prole. O amor paterno é a indenização que os filhos recebem dos pais por tê-los colocado no mundo. Vejamos mais algumas ilustrações. Supõe-se que por algum milagre tivéssemos atingido o estado de paz e serenidade perfeitas. Vivemos felizes e satisfeitos pelo simples fato de existirmos. Nenhuma dor nos molesta, nenhum desejo nos atormenta, tudo está muito bem. Chega então um indivíduo cheio de desgostos, entediado por existir, e nos força a sair desse estado de plenitude, colocando-nos na mesma situação deplorável apenas para não se sentir sozinho. O que pensaríamos do caráter de tal indivíduo? Pelo preço de não sentirmos tédio, ou ao menos não tanto, o outro deve pagar com todas as dores que haverá de suportar ao longo de sua vida, do nascimento até a morte. É certo que somos todos movidos pelo egoísmo. Entretanto, quando há uma grande desproporção entre os interesses e os benefícios que cada qual recebe na relação, deixamos de ser simplesmente egoístas e nos tornamos canalhas. No outro caso, temos um indivíduo sossegado em sua residência, relaxando no nirvana da inanidade. Está cercado de perigos possíveis, mas a porta está firmemente trancada pela improbabilidade de que venham a acometê-lo por acaso. Tais perigos podem ser ilustrados por hordas de animais selvagens e perversos, como homens, por exemplo. Nós, na melhor das intenções, vamos até sua residência. Não pedimos permissão para entrar. Não ponderamos se, na mesma situação, gostaríamos de ser visitados. Pelo contrário, com uma insolência desmedida, derrubamos a porta a machadadas e o arrancamos da casa pelos cabelos, para que compartilhe conosco sua existência, para que viva conforme nossas expectativas, para que se deleite em ser exatamente aquilo que detestamos. Quais são nossos motivos para isso? Em regra, medo da solidão, tédio ou mera falta de criatividade. Agora o indivíduo está exposto a todos os perigos e dores da vida simplesmente porque nós, como imbecis prepotentes, julgamos ter o direito de falar por todo aquele que não pode defender-se. Acrescenta-se ainda que não há qualquer remorso pela dor que causa. Simplesmente nos desculpamos com a ideia de que tal sofrimento é natural, contudo, natural para nós, que não temos escolha. Já estamos vivos, e todo sofrimento que temos de suportar não serve para absolutamente nada. Esforçamo-nos dia após dia, enfrentamos 1000 penas, somente para fracassar repetidamente em alcançar alguma paz, sendo que o nada goza de serenidade perfeita, não por alguns segundos, mas por toda a eternidade. Então, cheios de inveja, vingamo-nos, transformando-no num semelhante, num sofredor que será alcunhado com o nosso sobrenome. Quando, guiados por tal entendimento, simpatizamos com a ideia de extinção voluntária, estamos diante da única perspectiva moral em favor da compaixão que pode sustentar-se objetivamente, pois sabemos que, se tivermos filhos, eles sofrerão. Se deixarmos de tê-los, haverá uma dor a menos sobre a terra. Isso obviamente não é um apelo heróico à bondade gratuita, a caridade acéfala ou a compaixão paranoica. Quem está vivo sofre e continuará sofrendo até o fim de seus dias. Não podemos mudar isso, ao menos não sem frotas de caminhões-pipas cheios de morfina. Porém, caso tenhamos uma mínima aversão à crueldade gratuita dirigida a inocentes, saberemos admitir quanto há de repulsivo em nos reproduzirmos. É tão atroz, tão degradante quanto a tortura física, como um psicopata que se regozija ao sequestrar um inocente, trancá-lo em seu porão e torturá-lo por anos, décadas até que morra por causas naturais. Ademais, a quantidade de sofrimento que deixamos de sentir quando realizamos nosso desejo de procriar nunca é superior, nem mesmo remotamente igual à grandeza do sofrimento que será infligido àquele que nasce. O resultado final sempre será uma proporção maior de dor que de alívio, uma inflação do sofrimento. Portanto, mesmo que a ideia de ter filhos represente para nós um grande sonho de realização pessoal, devemos entender que, por melhores que sejam nossas intenções, nós não temos condições, não temos recursos para garantir a felicidade daquele que colocamos neste fim de mundo. Por mais ricos, dedicados ou afetuosos que sejamos, por melhores que sejam as condições de vida que lhes proporcionaremos, simplesmente não temos poderes para tanto,
Enquanto pais que desejam constituir uma família feliz e próspera, supõem-se as melhores circunstâncias possíveis, ou seja, que, com nossa intenção de ter um filho, sejamos realmente sinceros em nosso desejo de criá-lo da melhor forma possível, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para vê-lo feliz. Se realmente tivermos em nossos corações essa bondade, esse querer bem tão pródigo, o raciocínio seguinte será suficiente para nos convencermos de que a maior bondade estará em não levar nosso sonho adiante. Quando abdicamos de ter filhos, abrimos mão de uma pequena e duvidosa satisfação pessoal para prevenir o surgimento de um grande sofrimento. Se conseguirmos exercitar um mínimo de compaixão em relação àquilo que, segundo nós mesmos, será o único objeto de nosso amor e dedicação, veremos que, ao não nos reproduzirmos, estaremos colocando em prática a única bondade possível em relação aos nossos filhos. Consolemo-nos com saber que, por não terem nascido, em nossos sonhos eles estarão sempre dormindo em seus quartos, sob cobertores tão macios quanto o abraço daquele cujo amor nunca lhes permitiria sofrer, e, por isso mesmo, protegeu-lhes da existência. Permanecem confortáveis, serenos, em paz, com um meio sorriso nos lábios por nunca terem provado o amargor e a desilusão da vida. Continuarão sempre puros, eternamente livres dos perigos do mundo. Esse é o verdadeiro significado de abdicar da própria vida em favor da dos filhos. Nessa situação, não nos envolvemos com crueldades reais numa tentativa infrutífera de anular a dor com boas intenções e felicidades imaginárias. Na suposição de que nosso interesse fosse realmente o bem-estar de nossos filhos, isso não seria mais que bom senso, a aplicação do princípio mais elementar de decência, isto é, não fazer aos demais aquilo que não gostaríamos que fizessem a nós. Reconhecendo nossas limitações, nossa bondade nos levou à única saída possível: poupá-los do sofrimento de existir. Já demonstramos que o melhor para nossos filhos é não nascer. Por outro lado, para os pais, também é mais vantajoso não tê-los, visto que os benefícios pessoais da paternidade são praticamente nulos, considerando que nossos filhos não nos tornarão felizes, já que a felicidade é apenas o sonho dos que esqueceram o cérebro no coração. Deixar de lado a procriação revela somente sensatez. Do contrário, enchemos-nos de expectativas fantasiosas que serão inevitavelmente frustradas pela realidade. Veremos, cedo ou tarde, que filhos não são nada daquilo que imaginávamos. Porém, depois de nascidos, teremos de mentir quanto a isso para não magoá-los, para não fazer com que se sintam um fardo. Assim, com a paternidade, enganamo-nos quanto aos nossos filhos e depois temos de enganá-los também. Como vemos, mesmo a perspectiva mais otimista revela-se insustentável, ainda que sejamos bastante generosos em aceitar mentiras palpáveis como motivos em favor da reprodução. Para demonstrar como tais posturas são infundadas e frágeis, não houve sequer necessidade de refutar as ideias de altruísmo desinteressado ou de bondade irrestrita, expondo-as como as impossibilidades óbvias que são, sendo que nem mesmo ideais poéticos conseguem emprestar coerência suficiente a tal postura. A honestidade servirá apenas para reduzi-la a uma piada, como quem chuta um cão morto. Contudo, chutemo-lo para que possamos, por enfim, enterrá-lo. Quando investigamos aquilo que são nossos verdadeiros motivos, isto é, os motivos egoístas para a reprodução, as implicações são ainda mais revoltantes. Vemo-nos agindo apenas em função de nosso próprio interesse, em grande detrimento dos demais, motivados por uma ilusão que, além de tola, também é impraticável. Muitas vezes empregamos o discurso do altruísmo para justificar a reprodução, mas isso é simplesmente um automatismo social. Sendo minimamente honestos, temos de admitir que, com a reprodução, apenas conseguiríamos nos distrair de nosso próprio sofrimento ao aliviar o alheio, numa espécie de crueldade ocupacional. Ou seja, colocamos sobre o mundo um indivíduo que sofre apenas para nos sentirmos virtuosos e úteis ao tentar reduzir suas dores. Tornamo-nos efetivamente maus apenas para nos sentirmos reconfortados ao amenizar as consequências disso. Seria preciso dizer algo mais? Fica claro que, quando temos filhos e nos justificamos com o discurso da bondade, isso nos torna tão absurdos e perversos quanto o Deus cristão, ou seja, um ente que, assim como nós, veio do nada e por falta de algo melhor para fazer, cria seres vivos e os tortura pois os ama. Tudo que foi discutido acima poderia ter sido explicado cientificamente em termos de DNAs, seleção natural, perpetuação, competição, instintos, etc. Contudo, isso todos já sabem, ou ao menos deveriam.
seria repetir desnecessariamente aquilo que já foi exposto por inúmeros especialistas. Desde que tenhamos uma educação científica mínima, entendemos por que nos reproduzirmos. Qualquer criança sabe que o sentido da vida é nascer, crescer, reproduzir-se e morrer ad nauseam. Nós, pelo contrário, estivemos mais interessados em investigar as razões humanas que nos levam do ponto A ao ponto B, da incoerência à atrocidade, e com isso chegamos a conclusões muito mais curiosas e instigantes, que quase nos fazem vomitar. Agora, apenas para finalizar, vejamos como seria contada a nossa história à luz dos motivos que nos movem. O início foi simples. Um amontoado de matéria explodiu, como que tossido pelo nada. Vagou no vazio do espaço por bilhões e bilhões de anos, sem nenhum tédio ou trauma. Num dado momento, parte dessa matéria acabou constituindo um planeta perdido nos confins de uma galáxia também perdida entre bilhões de outras. Nesse planeta, formaram-se grandes mares cheios de compostos orgânicos, e neles as moléculas flutuavam felizes na inconsciência do ser. Mas algo terrível estava prestes a acontecer. Surgiu, nessa sopa química, um vírus, e a matéria tornou-se doente. Passou a sofrer, por existir. Escravizada por espirais egoístas, foi levada a organizar-se, tomando a forma de máquinas de sobrevivência, todas condenadas a sofrer inutilmente em nome de uma perpetuação também inútil. Logo depois de seu surgimento, toda a superfície do planeta inundou-se de sangue e lágrimas, e agoniza em dores excruciantes e intermináveis. Nós, na crista dessa onda, representamos uma grande inovação tecnológica, ou melhor dizendo, patológica, construindo máquinas com cérebros racionais. Tais vírus tornaram-se mais contagiosos que nunca. Agora, organizadas em grandes sociedades, as máquinas ocupam-se de tarefas que, inconscientemente, estão a serviço de sua própria perpetuação. Uma dessas máquinas humanas, em seu sentimento penoso de experimentar sozinho uma existência efêmera, miserável e despropositada, procura meios de aliviar suas malezas. Vive constantemente coagida pela dor e pela necessidade, sempre infeliz com sua condição, mas permanece convicta de que existe uma solução para seus dissabores, restando apenas descobrir qual. Essa máquina não sabe realmente o que esperar da sua própria existência. Porém, desesperada, frustrada, dos pés à cabeça, incapaz de discernir uma solução, acaba seduzida pela miragem de uma felicidade impossível, que acredita estar na criação de outra máquina igual a ela própria. Ela não acredita realmente nisso, mas seus instintos dizem-lhe o contrário, pois o vírus fez sua lição de casa e domina a arte de manipular os corpos que habita. Assim, acuada pelas circunstâncias, incapaz de pensar com clareza, sedenta por um minuto de paz, inocula o germe de sua desgraça em outra máquina equipada com uma incubadora. Por 9 meses, esse sintoma se alimenta da matéria saudável, e quando expelida do ventre, já se encontra completa e solidamente enferma. Está lançada a maldição da vida. O agente infeccioso, paternal, acredita que, com isso, se verá livre de sua própria maldição, embora não saiba explicar por que nem como isso ocorrerá, visto que, em troca da reprodução, o vírus não lhe prometeu nada além de um orgasmo. Apenas se agarrou a essa esperança capenga como um náufrago desajeitado que, tentando abraçar uma canoa, derrubou no mar negro e lodoso da vida também aquele que estava nela, alheio à situação. Sua vida, então, ganha um propósito: ensinar sua vítima a nadar. Mesmo que não tenha encontrado a paz que desejava, agora, ao menos, tem com quem conversar. No oceano de seu desamparo, tem um companheiro de infortúnio com o qual compartilha sua desolação. Ensinará a ele tudo o que sabe, ou seja, que nos mares revoltos da existência devamos encontrar consolo até em gravetos que nos ajudem a boiar, que, se formos sábios e prudentes, se trabalharmos duro, um dia talvez até consigamos conquistar um pedaço de tábua sobre o qual repousar a cabeça por alguns instantes, e que noutra vida, quem sabe, talvez, exista um lugar em que todos terão suas próprias canoas. A vítima deve ser eterna e cegamente grata aos seus agressores, honrada por representar mais um elo que conduz à perpetuação dessa sandice. Depois de educada na arte mórbida de existir, seguirá o exemplo das moléstias mais graves, inspirada pelo sonho de um dia tornar-se incurável, entrega-se de corpo e alma à missão de proliferar-se exponencialmente, até que o universo todo se transforme numa massa tumoral inoperável. A vida é uma prova irrefutável de que nem mesmo a matéria inanimada está a salvo da burrice. A qualquer momento, pode ver-se condenada aos tormentos de uma existência sórdida e inútil,
por qualquer mentecapto que decida dar sentido à sua vida através de uma ejaculação. Convocada como mais um membro da infantaria do exército do desassossego, a matéria recebe a missão eterna de sofrer para existir, e existir para sofrer. Seu grito de guerra é: crescei e multiplicai-vos. Quando enxertamos o vazio de nossas vidas no nada da existência, surge no mundo mais um desgraçado, pelas nossas próprias mãos. O vazio e o nada se encontram. Ad majorem dolores gloria. Enquanto o recém-nascido chora de modo quase profético, os demais celebram esta insustentável demência do ser, a chegada de mais um náufrago nesse paraíso nihilista.